Paz, amados, tudo bem com vocês? Eu não estou muito bem hoje, estou um pouco abatido, mas o Pai me motivou a estar compartilhando com vocês a sabedoria alinhada de Provérbios com Mateus, para que vocês pudessem ver que a mesma coisa que Deus falou por meio de Salomão, por meio da sabedoria, da grande sabedoria, também ele deu em visão, descrito lá em Mateus. Mas antes disso, eu queria compartilhar uma coisa. Eu estou olhando aqui, me desculpa por não estar olhando o tempo inteiro, porque eu estou lendo aqui embaixo, tá? Em Provérbios 24:10, o Senhor me falou: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então, mesmo no dia da angústia, ou num dia turbulento, num dia triste, né? Porque o cristão não precisa viver todo dia feliz, né? E nem deve viver, né? A própria palavra fala que nós devemos chorar com aqueles que choram e também se alegrar com os que se alegram. Ou seja, existem dois momentos: o momento de chorar e o momento de rir, de se alegrar. Então, mesmo nesses momentos de chorar, nós precisamos ser fortes, e fortes não pelas nossas próprias forças, mas porque o Senhor nos deixou um testemunho que retira o peso da morte e traz a vida, que revela o pecado e traz a vida, livra dos caminhos do inferno, porque o inferno nos conduz à morte, amados. E mesmo eu estando num dia que eu tô meio triste, meio para baixo, eu queria compartilhar algo do coração de Deus para vocês. E eu vou começar compartilhando. Se você quiser acompanhar até o final, vai ser muito bom, muito interessante o que a gente vai falar aqui. Fala no capítulo 9 de Provérbios, a gente tem um alinhamento de sabedoria dado por Deus muito bonito, que é: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amados, esse texto nos diz que a sabedoria prepara um banquete e pede para os seus criados saírem e convidarem pelas cidades para esse banquete. Esses criados, amados, são os anjos do Senhor, tá bem? São aqueles que servem, os anjos que estão a serviço de Deus, do Senhor Yeshua. Então o Senhor, a sabedoria que foi revelada no Novo Testamento, que era o próprio Yeshua, Jesus, ele faz esse banquete e pede para que os seus anjos, e também, amados, esses servos aqui que nós vamos ver em Mateus, tem a ver com a trombeta dos anjos
e com a proclamação do evangelho da igreja. Ou seja, aqui são os anjos. Convidem, despertem, né? E quem é simples, volte-se para esse banquete. Mas também fale ao insensato e diga: vinde e comei do meu pão. Porque se ele deixar a insensatez, se ele não der mais ouvidos à insensatez, à mentira, então ele também participará. Conseguem entender? Mas o Senhor, ele também fala que o sábio que tenta repreender o escarnecedor, aquele que despreza a Deus, que não teme a Deus, que não tem respeito com a palavra de Deus, ele vai estar perdendo tempo, né? Porque agora, no momento em que você aconselha alguém que age com sabedoria e convida-o para o banquete do Senhor, que eu já vou explicar o que significa, esse então te amará, porque foi convidado para a grande festa, para a festa da sabedoria. E no final ele conclui com aqueles que bebem água doce, né? Ele diz, aqueles que roubam água doce, né? Que fazem isso nas escuras, estão felizes com isso, acham que isso é agradável, é bonito, mas eles não sabem que ali estão os mortos e que os convidados deles estão nas profundezas do inferno. Isso relata, amado, a prática do pecado entre a sociedade, as ocultas, o pecado que é feito nas ocultas, a inveja, a traição, a mentira, o roubo, a morte, tudo isso que é feito nas obscuras, que de certa forma nesse mundo pode te levar a ter um pouco de dinheiro, pode te levar a ter um conforto, digamos assim. Este lugar, essas águas, é uma água que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Agora eu quero que você venha comigo ligar esse texto com Mateus, com a parábola das bodas, que fala o seguinte, Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de um filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Está conseguindo aliar, amados? Agora eu vou revelar para vocês cada partezinha muito importante aqui. Aqui quando ele fala que ele enviou ainda outros servos, dizendo para convidar, os povos, as nações, elas falaram que tinham os seus compromissos. Por exemplo, aqui ele traz que negou e foi para o campo, o outro foi fazer os seus negócios, não deu ouvido ao convite, né? Existe um outro tipo de gente que maltrataram e mataram esses que estavam apenas convidando para as bodas. Isso significa, amado, a revelação disso aqui a igreja,
principalmente nos últimos dias, que vai sair, que vai profetizar, vai pregar às nações que se convertam, porque Jesus está voltando. E essas pessoas vão odiar os cristãos, ok? Porque o discurso do cristão vai ser considerado um discurso de ódio. Por quê? Porque o cristão ele vai pregar sobre o pecado. Arrependei-vos dos pecados. O pecado te conduz ao inferno. Lembra daqueles que lá em Provérbios estavam bebendo água doce, roubando água doce, sim, achando aquilo muito bom? Aquilo significava, representava o pecado que o cristão vai estar profetizando contra. O cristão não vai estar profetizando contra pessoas, mas contra o pecado. E essas pessoas, por terem o pecado, a prática do pecado em suas vidas, vão irar-se contra os cristãos e matá-los. Lembra que a palavra em Apocalipse fala que nós seremos odiados por todos, por conta do testemunho que carregamos. E aqui fala que o rei, então, vendo tudo isso, ele ficou irado, enviando as suas tropas de anjos, amados. Tropas aqui significam os seus anjos, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Isso aqui tem a ver com a ira de Deus nos últimos dias contra as nações. O cálice da ira de Deus contra os povos, as trombetas sendo tocadas. Lá em Apocalipse vai nos dizer que as ruas ficaram desertas e os homens, para se refugiar de tamanha dor, fugiram para as colinas, para os montes, a ponto de buscar a morte e a morte não lhes conceder, porque a dor era tanta. Isso tem a ver com a ira de Deus, porque eles rejeitaram o anúncio do evangelho. Eles não entraram nas bodas. Mas aí você vai me perguntar, mas nós não temos a liberdade de escolher não ir a uma festa? Você tem a liberdade. Mas existe um termo, amados. Esse termo é que o pecado, que é a ausência de Deus, só tem um caminho, que é a morte. O pecado conduz à morte. O pecado é a ausência de Deus. E aonde não existe Deus, não existe vida. E é isso que é o contexto dessa palavra. E olha só, vamos continuar. Então o Senhor fala: ide então, pois para as encruzilhadas dos caminhos, para os vales, né? Convidai para as bodas todos aqueles que encontrardes. Haverá mais uma chance, eu vou convidar vocês de novo. Ei, entrem. Bons e maus. Lembra lá na parábola, lá em Provérbios que a gente leu, que fala sobre se o insensato ouvir o convite e aceitar, então ele despreza o conhecimento da insensatez que ele havia. Aqui é a mesma coisa, sai e fala novamente, sai por todos os lugares e apregoa o evangelho, prega o arrependimento, e mesmo aqueles maus ou os bons, todos os que ouvirem e aceitarem o convite, então farão parte das bodas. E depois, o final disso tudo, a gente tem, pelo menos eu tenho uma ideia com a sequência que fala assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Isso aqui é depois do arrebatamento da igreja, quando Cristo em glória está juntamente com toda a igreja. Ele vê também que ali está um que está sem veste nupcial e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E ele se emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés às mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós temos duas visões, mas a que eu vejo que mais se alinha aqui é o próprio Lúcifer se apresentando nas bodas. Sem as vestes. As vestes são as vestes que o Cordeiro nos dá no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Nós nascemos para uma vida nova, nós nos arrependemos dos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é uma veste nupcial,
que nos dá acesso a uma eternidade com Cristo e com Deus. E este homem, esse espírito aqui, esse amigo, esse indivíduo, amigo nem posso dizer, né? Mas ele chama amigo, assim como também chamou Judas de amigo, ele estava sem núpcia. E aí o Senhor fala, você seja lançado nas trevas. A gente sabe quem que vai ser lançado nas trevas, né, amados? É toda uma nação que recebe a marca da besta, junto com o anticristo, o falso profeta, e Satanás e o diabo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Por que haverá choro e ranger de dentes? Porque aqui, amados, estão aqueles que negaram o convite, que não creram na obra do Senhor Jesus. E, amados, tem uma outra coisa que aqui é muito importante falar, que eu gostaria que você me ouvisse. Muitos chegarão até o Senhor naquele dia e falarão, Senhor, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos maravilhas. O Senhor vai falar que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno, que está separado para Satanás e os seus demônios e todo o seu povo. Ou seja, alguns, aqueles que acharam, que pregavam o Evangelho, que usavam o nome de Jesus para abençoar, eles também são lançados nesse lago de enxofre. E o que fica aqui, João? Qual o entendimento que fica com isso? Por que esses homens também, eles não estavam com vestes nupciais mesmo pregando o Evangelho? Amados, o Senhor não procura pessoas que falem no nome dEle. Ele procura pessoas que se relacionem com Ele. Nos próximos vídeos eu vou falar o porquê que Deus cobre Adão e Eva com roupas de couro, lá em Gênesis, para você entender qual roupa nupcial Deus está dando à igreja aqui. Mas essas pessoas, elas não se preocuparam em se relacionar com o Pai, em ser gerado frutos dentro de si de arrependimento, de bondade, de amor, de fraternidade. Mas o contrário disso. Elas foram árvores que não produziram os frutos que o Espírito Santo em uma pessoa produziria. E as pessoas não se alimentaram com o Espírito Santo, não se alimentaram com os frutos, mas se alimentaram com os bens que essa pregação proporcionou. Bens físicos, bens passageiros, coisas passageiras e não eternas. Porque essas pessoas são rasas, pregam coisas que não traz profundidade. E estes o Senhor não os conhece hoje e nem os conhecerá naquele dia. E diante de toda a igreja, eles serão envergonhados por conta disso. Eu vos digo, amados, eu fui convidado apenas uma vez para ministrar numa igreja, numa instituição. E infelizmente não pude ministrar pessoalmente, porque naquele tempo foi um período agora de pandemia, e foi por videochamada para alguns jovens, né? Mas as instituições, elas nunca me chamam, a minha antiga igreja nunca me chamou para poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu não estou pagando aqui de coitadinho por conta disso. Mas eu digo a vocês que eu nunca na minha vida eu preguei alguma coisa que não estava de acordo com a palavra. Eu nunca sequer na minha vida usei da palavra para o meu benefício. Muito contrário. Abandonei tudo por conta do Evangelho. Me dispus a viver uma vida completamente aberta à voz do Senhor. E eu fico triste não por eu não poder ensinar, mas pelo que está sendo ensinado não está de acordo com a palavra. Você sabe aquela mistura do bolo que
tem um pouco ali, tá fazendo bolo e de repente despeja um monte de sal e a pessoa come achando que aquele é um bolo saboroso, ou uma água que está vertendo água limpa e de repente se joga um punhado de barro e aquela água fica toda poluída e mesmo assim as pessoas acreditam que estão bebendo água limpa. Sabe, amados, eu espero realmente que a igreja desperte para algo profundo. E cuidado com quem tá na liderança das igrejas, sabe? Cuidado, porque, amados, conheci um pouco, eu conheci muito do meio do catolicismo, me criei, e pude conhecer um pouco também do mundo evangélico. E bom seria que você lesse a palavra. Bom seria que você refletisse dia e noite. Que você dormisse ouvindo as Escrituras. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que essa mensagem alinhe a você. Se você faz parte da igreja, você é um destes que está servindo ao Senhor, proclamando, testemunhando ao mundo. Porém, esteja preparado para ser maltratado e morto. Porém, o Senhor, Ele julgará. Ele julgará. Não está nas nossas mãos a justiça, mas nas mãos do Senhor. E nelas nós descansamos. Fiquem bem.